Vamos lá, pessoal. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui, revisando aspectos importantes a respeito do tema das normas constitucionais, tudo bem? Bom, a gente sabe que normas constitucionais são as normas que fazem parte da Constituição. Essas normas têm por característica primordial a sua supremacia. As normas constitucionais são as normas dotadas de supremacia no ordenamento jurídico. E somente normas constitucionais têm supremacia. Supremacia normativa é uma característica exclusiva das normas constitucionais. E no que consiste essa supremacia, que é a característica mais importante de toda norma constitucional? Significa que ela é superior a todas as demais normas jurídicas. Todas as normas jurídicas que sejam criadas por outras fontes são inferiores às normas constitucionais. A supremacia das normas constitucionais é que faz a divisão dual, dicotômica entre normas constitucionais e o resto. Normas constitucionais e normas abaixo da Constituição. Portanto, normas constitucionais e normas infraconstitucionais. Só há dois tipos de normas, a norma constitucional e a norma infraconstitucional. A norma constitucional é dotada de supremacia. No que consiste a supremacia da norma constitucional? Na sua superioridade hierárquica sobre as demais normas. Há uma relação de hierarquia entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. Qualquer norma constitucional, sem exceção, é hierarquicamente superior a qualquer norma infraconstitucional, sem exceção. Não importa o perfil da norma constitucional, se ela é norma constitucional, ela tem supremacia. E se ela tem supremacia, ela é hierarquicamente superior a qualquer norma que não seja constitucional, portanto, seja infraconstitucional. Então, é a supremacia das normas constitucionais que assegura a superioridade hierárquica delas sobre todas as demais normas jurídicas, sejam normas regra, normas princípios. Se a norma jurídica é infraconstitucional, ela é hierarquicamente inferior à norma constitucional, qualquer norma constitucional, ok? E no que consiste essa superioridade hierárquica? É simples. Se a norma constitucional tem superioridade hierárquica sobre a norma infraconstitucional, isso quer dizer que as normas infraconstitucionais só podem ser construídas dentro dos limites fixados nas normas constitucionais. A superioridade hierárquica significa que a norma infraconstitucional, para ser válida, ou seja, ter autorização para produzir seus efeitos de forma lícita, validade, que é a legitimação para a eficácia lícita, validade, ser válido. O que não é válido é inválido, o que é inválido é nulo, né? Então, as normas infraconstitucionais, para que tenham validade e, sendo válidas, tenham aptidão para produzir seus efeitos, para serem exigíveis, para que se cumpram, as normas infraconstitucionais, para serem válidas, elas têm que respeitar, elas têm que estar formal e materialmente compatíveis com as normas constitucionais, ok? Então, no que consiste a supremacia das normas constitucionais? Na sua autoridade, na sua superioridade hierárquica sobre todas as outras normas da ordem jurídica. A ordem jurídica é formada pelo conjunto de normas que regem com juridicidade a vida em sociedade. A ordem jurídica é formada pelas normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. Normas, regras e normas, princípios. As normas constitucionais têm supremacia, quer dizer, são hierarquicamente superiores às normas infra. As normas constitucionais distribuem os critérios de validade. Elas estabelecem os parâmetros para a validade das normas infraconstitucionais. E o que acontece quando uma norma infraconstitucional contraria os limites, viola, extrapola os limites fixados numa norma constitucional? O que acontece quando uma norma infraconstitucional é incompatível, incompatível com determinada norma constitucional? Ao desrespeito à relação de hierarquia, ao desrespeito à superioridade hierárquica, ao desrespeito à supremacia constitucional e, portanto, essa norma é privada, ela é retirada do campo da validade, ela é uma norma nula, ela não tem autorização para produzir efeitos, ela não pode ser aplicada, não pode produzir efeitos. Se produzir efeitos são efeitos ilícitos, essa norma infraconstitucional que foi redigida, foi construída, foi prospectada em incompatibilidade com as normas constitucionais, ela está viciada pela
pior das patologias que o mundo jurídico repreende com ódio, com veemência contundente numa ordem constitucional, que é o vício da inconstitucionalidade. Ser inconstitucional é ser incompatível com a Constituição. Inconstitucional é aquilo que se faz contrariando a Constituição, ok? Então a principal característica das normas constitucionais é a supremacia. Na hora da prova, marque como correta a proposição que disser que a supremacia das normas constitucionais assegura a sua superioridade hierárquica sobre todas as demais normas. E todas as demais normas são chamadas de normas infraconstitucionais. E essa superioridade hierárquica estabelece que as normas infraconstitucionais têm que respeitar as normas constitucionais para serem válidas. Se houver o vilipêndio, a violação, se houver o desrespeito, a norma infraconstitucional é nula, não tem autorização para ser aplicada e produzir efeitos, ela é inconstitucional. Aonde estão as normas constitucionais? As normas constitucionais estão em dois ambientes. As normas constitucionais estão em dois ambientes. Elas estão dentro do documento chamado Constituição e em alguns documentos que se anexam a ele e estão fora dele e fora dele fazem parte dele. Como assim, PB? Existe norma constitucional fora do documento escrito chamado Constituição? Existe. É que a gente passou a admitir nos últimos 16 anos, desde a emenda 45, de 8 de dezembro de 2004, a gente 15 anos e meio, a gente passou a admitir que alguns tratados internacionais passem a ter o mesmo valor, um valor idêntico, igual, equivalência a emendas constitucionais. E alguns tratados internacionais trazem normas que são recebidas por nós como normas constitucionais. Então, existem normas constitucionais nos tratados internacionais com equivalência à emenda constitucional. Então, as normas constitucionais estão na Constituição e nos tratados internacionais com equivalência à emenda. Apenas para lembrar, tratados internacionais com equivalência à emenda são os tratados que versam sobre direitos humanos aprovados pelo Brasil após a emenda 45 de 2004, após a reforma do judiciário, após 8 de dezembro de 2004, e que na aprovação foram aprovados com obediência ao mesmo rito exigido no artigo 60 da Constituição para uma proposta de emenda à Constituição virar uma emenda constitucional de reforma, o mesmo rito de PEC. Então, se um tratado internacional versa sobre a tutela dos direitos humanos e não sobre direito tributário, direito econômico, mercado financeiro internacional, se é um tratado feito para proteger direitos humanos, aprovado no Brasil após dezembro de 2004 e aprovado no Congresso Nacional, com 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, 3/5 dos parlamentares concordando nos 2 turnos de cada casa, rito exigível para uma PEC virar emenda, ele tem equivalência à emenda. A norma dele é a norma constitucional. É o que acontece com o Tratado de Nova York para a tutela das pessoas portadoras de deficiência e o seu protocolo facultativo, o Brasil assinou ambos e internalizou ambos, e o Tratado de Marrakech, que protege as pessoas para o direito de acessibilidade e inclusão visual, pessoas com deficiência visual. Então, o Pacto de Marrakech, o Pacto de Nova York, são tratados que versam sobre direitos humanos, posteriores a 2004, e que foram aprovados com o mesmo rito exigido para uma PEC virar emenda. Esses tratados têm equivalência à emenda constitucional, suas normas são normas constitucionais. Então, aonde estão as normas constitucionais? Na Constituição e nos tratados internacionais com equivalência à emenda. Todas elas são supremas, têm supremacia, ok? Na Constituição, aonde estão as normas constitucionais dentro da Constituição? Elas estão nos artigos, elas estão no articulado. Conjunto de artigos é um articulado, jamais no preâmbulo. Cuidado com isso em prova, eu falei isso várias vezes nas aulas do coaching exame de ordem. Vocês tiveram um módulo de 20 aulas de direito constitucional, né? Alguns, turma master foram 20 ou 20 mais, 20 e poucas aulas. A super extensiva, acho que 15 aulas de constitucional ou 16, não me recordo aqui, né? A extensiva, acho que um módulo de 12 aulas de constitucional. Numa dessas aulas, que foi sobre normas constitucionais, eu falava para vocês que no preâmbulo não existe norma. Cuidado com isso na prova. As constituições bipartidas ou dualistas, né, elas têm um preâmbulo e um conjunto de artigos. O preâmbulo, ele traz um texto de apresentação da Constituição. O preâmbulo não tem norma constitucional dentro dele. O preâmbulo é desprovido, é desnudado de caráter normativo. O preâmbulo, também chamado de pródromo, de proêmio. O preâmbulo, pródromo, proêmio, não tem arcabouço normativo. Ele é um texto que sintetiza as ideias
que inspiram as normas que aparecerão a partir do artigo 1º, abrigadas nos artigos, ok? Então, as normas constitucionais que estão na Constituição e nos tratados com equivalência e emenda, quando dentro da Constituição estão, elas estão nos artigos e não no preâmbulo. Lembre que o preâmbulo é um texto que sintetiza os valores que inspiram as normas que virão após ele lá na Constituição. Lembre que o preâmbulo, ele, por não ter norma constitucional, ele nunca será violado por uma lei. A lei não viola o preâmbulo, a lei viola as normas da Constituição. Não existe inconstitucionalidade por violação ao preâmbulo. Preâmbulo não é parâmetro, referência para controle de constitucionalidade, que não há norma. O controle de constitucionalidade se instaura quando se constata que é possível estar se vislumbrando uma agressão a certa norma constitucional. Como não tem norma no preâmbulo, não se faz controle de constitucionalidade, tomando-se como referência, como parâmetro para o controle, o preâmbulo. O preâmbulo não é parâmetro. Lembre que o preâmbulo não precisa ser repetido em constituições estaduais porque ele não tem norma. Então, eu não posso falar de norma de imitação, norma de reprodução obrigatória, norma simétrica, não tem norma. Agora, se um constituinte decorrente quiser colocar um preâmbulo na sua Constituição estadual, pode criar um novo, pode repetir o da Constituição da República, pode mudar, em parte, o texto do preâmbulo da Constituição da República, que, por sinal, é um texto lindo e emocionante. O que eu quero que você entenda é que não há nenhuma obrigação de se repetir o preâmbulo. Caso se queira repetir, se pode fazê-lo. Se quiser repetir manipulando e modificando, pode fazer. Lembra do exemplo que eu contei da Constituição do Acre, que repetiu o preâmbulo da Constituição do Brasil, tirando a referência a Deus, e aí depois, por emenda, a Constituição Estadual colocaram. Naquele case, o Supremo julgou e disse, olha, o preâmbulo não tem norma constitucional, não é parâmetro para controle, não é obrigatório de ser repetido, pode ser manipulado, porque ele não tem norma. Não tem nem princípios nem regras ali. Ele é um texto que conta o que se verá nas normas que virão nos artigos a seguir, ok? Bom, as normas constitucionais que estão dentro da Constituição, elas se dividem em duas famílias. As normas de caráter permanente e as normas de caráter transitório. Então, a gente vai organizar um primeiro arcabouço de artigos, um primeiro articulado que vai do 1 ao 250, para que nesse primeiro articulado de 1 a 250 se abriguem as normas de caráter permanente. Após isso, a gente faz um segundo articulado e recomeçamos a numeração dos artigos, para que do artigo 1 hoje até o 119, se eu não me engane, a gente coloque as normas de caráter transitório. Então, nós temos dois ambientes normativos na Constituição. O primeiro articulado e o segundo articulado. O primeiro articulado que abriga as normas de caráter permanente. O segundo articulado é aquele ato em que o Constituinte traz as suas disposições normativas de caráter transitório, é o articulado de caráter transitório. Por isso, apelidado ADCT, Ato das Disposições Constitucionais de Caráter Transitório. Então, eu tenho as normas constitucionais permanentes do artigo 1 ao 250 e as normas constitucionais transitórias do artigo 1 a 119. Esse número pode aumentar, porque emendas constitucionais criam artigos e, às vezes, criam artigos novos no ADCT. Em 88, quando a Constituição foi promulgada, o ADCT tinha 70 artigos. Hoje já está com quase 120, ok? Então vamos devagarzinho, eu e vocês aqui. As normas constitucionais de caráter permanente ficam do título 1 ao título 9 da Constituição. As normas de caráter transitório no título 10. O título 10 é o ADCT. Pergunta de prova. Existe hierarquia entre uma e outra? Nenhuma. Não há hierarquia de norma constitucional sobre norma constitucional. As normas constitucionais são igualmente constitucionais, estão no mesmo lugar na Constituição. Uma não é superior à outra. Ok? Agora, preste atenção. Se, por um lado, não há hierarquia de norma constitucional sobre norma constitucional, uma norma permanente, do corpo permanente, fixo, rígido da Constituição, não é superior, não é hierarquicamente superior, não dá requisito de validade para as normas do ADCT, e não dá mesmo, porque elas são iguais. A diferença é que uma é transitória e outra é permanente, mas elas são igualmente normas constitucionais, tá? Todas elas, as permanentes e transitórias, todas elas que não têm hierarquia entre si, todas são hierarquicamente superiores às normas infraconstitucionais. Ok? Qualquer norma de qualquer lei é hierarquicamente inferior. É subordinada a obedecer o que está nas normas constitucionais, sejam permanentes ou transitórias. Beleza? Certa feita caiu na prova do exame de ordem uma questão que indagava se uma norma do ADCT, quando confrontada com a norma do corpo fixo da Constituição, era hierarquicamente inferior. Não é, não tem relação de hierarquia. Agora, se eu disciplino o mesmo assunto com a norma permanente ou a norma transitória, para que em certo momento, em certa situação, em certo período da história, se aplique a norma transitória, é claro que a norma do ADCT ela foi feita com uma especialidade para aquele momento, para aquele período, para aquele evento, para aquele ano, para aquela situação. Aí eu afasto a norma permanente naquele contexto, naquele momento, e aplico a norma transitória feita para aquele momento. Exaurido ali, ela cumpre seus efeitos naquele momento para o qual ela foi criada para ser aplicada, fica com a sua eficácia exaurida e dali em diante eu não mais aplico a norma do ADCT e volto a aplicar a norma geral do corpo fixo e permanente da Constituição. Deixa eu te dar um exemplo.
Como é que se aprovam emendas constitucionais? Depende. Tem 2 artigos sobre o rito das emendas constitucionais na Constituição. Tem gente que nem sabe disso, faz um monte de cursinho superficial e nem sabe disso. De vez em quando alguém fala, PB, eu nunca ouvi falar nisso. Eu falo, como é que não, velho? Você nunca leu a Constituição? Não, eu vi que tem o artigo 60. Tem o artigo 60 do primeiro articulado, do corpo permanente da Constituição. O artigo 60, ele vai dizer, olha, para aprovar uma PEC virando emenda, podendo virar emenda, tem que votar 2 vezes, 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado e ser aprovada com 3/5 dos deputados nos 2 turnos concordando e 3/5 dos senadores nos 2 turnos no Senado concordando, correto? Depende. Essa é a regra. Hoje, se eu quiser aprovar uma PEC transformando em emenda constitucional, eu vou ter que me submeter a esse conjunto de normas do artigo 60. 2 turnos na Câmara, 2 no Senado, 3/5 de aprovação em cada casa. Mas ocorreu uma situação eventual, pontual, chamada revisão constitucional. Um evento, um grande evento, um feito constitucional. Quando a Constituinte exauriu os seus trabalhos e foi promulgada a Constituição em 5 de outubro de 88, existiam muitas dúvidas se aquelas escolhas eram certas. Havia muitas dúvidas entre os constituintes, parlamentarismo ou presidencialismo, república ou monarquia. Tem que ter mesmo o STJ? Tem que acabar com o TFR, o Tribunal Federal de Recursos, que era um só, e criar 5 TRFs? Vai ter que ter RESP, agora vai ser RE e RESP, e não só o RE? Será que tem que passar por todas essas mudanças mesmo? Vamos extinguir territórios mesmo no Brasil, ou vamos admitir que se criem territórios de novo? Né? Então tinham muitas dúvidas, era uma puta de uma reforma. E aí o que aconteceu? A Constituinte marcou para 5 anos depois um reencontro. E aí se estabeleceu que após 5 anos, a contar de 5 de outubro de 88, se inauguraria um evento chamado Revisão Constitucional, em que a Constituição passaria por um filtro e seria toda revisada do primeiro até o último artigo. E tudo que se quisesse mudar, se aprovariam emendas durante a revisão. A revisão durou quase que 7 meses. Ela vai de outubro de 93 até maio, junho de 94, se eu não me engano, maio e junho de 94. E são aprovadas 6 emendas constitucionais durante a revisão. Você sabe qual é o quórum para aprovar uma emenda constitucional durante a revisão constitucional? Uma única votação em sessão conjunta do Congresso, com a maioria absoluta concordando. Não tem que votar 2 vezes na Câmara, nem 2 vezes no Senado, não tem que ter 4 turnos de rodadas de aprovação. Uma única votação, deputados e senadores juntos no mesmo plenário, e não tem que ter 3 a cada 5, 3/5, maioria absoluta, mais da metade de todos. PB, onde é que está escrito isso? Eu nunca vi. Está em que parágrafo do artigo 60? Não está no artigo 60. Essa norma era uma norma transitória para ser aplicada em 1993, numa situação específica. Após 5 anos, a Constituição será revisada. Instaurar-se-á no Congresso um evento chamado Revisão Constitucional. Os parlamentares vão revisar do primeiro até o último artigo, capítulo por capítulo, em cada título, sessão por sessão, a Constituição inteira, e vão mudar o que for necessário depois de 5 anos de primeiras experiências. Artigo 3º do ADCT. Então, se eu confronto as 2 normas do artigo 60 de caráter permanente, do primeiro articulado, né, que vai de 1 a 250, o primeiro artigo 60, né? E eu vou para o segundo articulado, a Constituição tem 2 artigos, primeiro, 2 artigos 5º, 2 artigos 60, até 119, que é o número que está o ADCT nesse momento, tem 2 artigos 115, 2 artigos 119, um permanente e um transitório, correto? Então, se eu confrontar o artigo 3º do ADCT com o artigo 60 do corpo permanente, os 2 versam sobre a mesma coisa, rito para aprovar emendas constitucionais. Regra de como aprovar uma PEC transformando em emenda. Na revisão, eu aplico a norma do 3º do ADCT, como foi aplicada. As emendas constitucionais de revisão foram votadas uma única vez em sessão conjunta e bastava a maioria absoluta para aprovação, e foram aprovadas 6 emendas com a única votação. Tem algum vício? Nenhum. Porque eu afasto a norma do artigo 60 do corpo permanente e aplico a norma especial de caráter transitório, construída especialmente para aquela situação pontual. Está claro para vocês? Show de bola. Leve com você que não existe hierarquia de normas constitucionais sobre normas constitucionais. O que existe é a hierarquia de toda e qualquer norma constitucional sobre toda e qualquer norma infraconstitucional. Ainda sobre normas constitucionais, é muito comum que se indague em prova a diferença de normas autoexequíveis versus normas não autoexequíveis. Normas autoexequíveis e normas não autoexequíveis. As normas autoexequíveis, que têm aplicabilidade direta e imediata, e as normas não autoexequíveis, que têm aplicabilidade indireta e diferida para o futuro. Quanto às normas autoexequíveis, que têm aplicabilidade direta e imediata, elas se subdividem naquelas que têm eficácia plena e aquelas que têm eficácia contível, e dessas, as que já tiveram eficácia contida.
Quanto às normas não autoexequíveis, que têm aplicabilidade indireta diferida, elas possuem uma eficácia limitada, que não significa não ter eficácia, mas sim que a eficácia sofre limitações. Então, vamos devagarzinho revisar isso aqui. O que é que se pergunta em prova sobre essas classificações das normas constitucionais? Acho que é um bom momento para fazer uma revisão. Há dois tipos de normas constitucionais e não há terceiro tipo, só há dois. A norma autoexequível e a não autoexequível. Ou ela é autoexequível ou ela sozinha não consegue se autoaplicar, ela não é autoexequível, ok? 99% das normas de qualquer Constituição, em qualquer lugar do mundo, obviamente, são autoexequíveis. Mas tem aquele miserável 1%. Lembra daquele filósofo, aquele jurisfilósofo que falava do 1%? Aquele filósofo famoso, Safadão, Wesley Safadão, 1%. Essa merda desse 1% cai em prova. 1% das normas constitucionais são não autoexequíveis. O que diferencia uma norma como autoexequível ou não autoexequível? Norma autoexequível é aquela norma que está na Constituição e ela é tão bem feita, ela está tão perfeitamente bem estruturada, que ao olhar para a norma eu percebo que já é suficiente o que está ali para que, com a mera entrada em vigência, com a mera entrada em vigor da Constituição, essa norma sozinha, de per si, por si só, já passe a se aplicar e reger os fatos em sociedade, os fatos da vida social, que ela foi construída para disciplinar. Com a mera vigência da Constituição, a norma é pronta, ela está suficientemente construída na Constituição para que, quando a Constituição entrar em vigência, ela já comece imediatamente a se aplicar e produzir seus efeitos, sem precisar que se faça uma lei para conduzir, para mediar, para viabilizar a aplicação dela, sem precisar aguardar um momento futuro para ganhar o direito de ser aplicada. A norma é tão bem feita que, com a mera vigência da Constituição, ela já está pronta para diretamente pular da Constituição para a vida em sociedade, regendo a vida em sociedade. E ela não depende de ninguém, não depende da criação de um órgão, da implementação de um serviço público, de um agir administrativo, de um feitio de uma lei complementar ou de uma lei ordinária para dizer como ela pode se aplicar. Ela não depende de ninguém. Ela é autodidata, ela é auto-exequível, como diria Thomas Coley, self-executive, provisional constitutional rules, na teoria americana da auto-executoriedade ou execuibilidade das normas constitucionais, ok? Então as normas auto-exequíveis são aquelas que, com a mera vigência da Constituição, estão prontas para regerem a vida em sociedade. A Constituição diz que o Brasil é uma federação. Eu não preciso fazer uma lei para autorizar o Brasil a ser federação, para ter descentralização do poder político. A mera vigência da Constituição, eu já sei que o poder político é descentralizado, isso é característica número 1 da federação. A União legisla, o Estado legisla, o município legisla, a União tem poder executivo, a administração pública, tributária ou não, federal, o Estado mesmo tem poder executivo, tem a administração pública estadual, o município tem poder executivo, tem a administração pública municipal, o poder político, legislativo e executivo é descentralizado. A mera vigência da Constituição em 5 de outubro de 88 já me diz que isso aqui é uma república. A norma republicana já se aplica de imediato com a mera vigência da Constituição. A coisa é do povo, a res é pública, essa porra não é monarquia. República. Se é república, o governante não é legitimado à governança pelo sangue, pela herança, pelo sobrenome familiar. Não tem perpetuidade até a morte para que o seu sucessor assuma. Não, tem revezamento, é o povo que escolhe, não tem vínculo sanguíneo, nada disso. Então são normas que, com a mera vigência da Constituição, já estão produzindo seus efeitos. A todos é assegurado o direito à vida, a liberdade de ir e vir. Baixa a Constituição entre em vigência e a norma já está dando a todo mundo o direito de ir e vir. Então eu não preciso fazer uma lei para você passar a partir dessa lei, enfim, ter o direito de ir e vir. Então, normas autoexequíveis são aquelas que, com a mera vigência da Constituição, têm aplicabilidade direta da Constituição à realidade e imediata, no mero momento da vigência constitucional. Por isso a gente diz que as normas autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Ou direta e ou imediata apontam coisas diferentes de uma mesma norma. Direta, a norma constitucional não precisa de algo ou alguém que haja para possibilitar a sua aplicação. Ela não é dependente de ser conduzida, mediada. Ela sozinha já rege os fatos sociais. Imediata, não tem que esperar um evento futuro, ser feito algo no futuro, acontecer algo no futuro. Imediata. O próprio nome é autoexplicativo. Aplicabilidade imediata com a mera vigência da Constituição, ok? É óbvio que se o povo faz uma Constituição e vai inaugurar uma ordem jurídica nova, a imensa maioria das normas que estão aqui tem que, com a mera vigência da Constituição, sozinhas, de per si, já se aplicarem para regerem a vida em sociedade. Senão eu tenho uma Constituição petrificada, uma Constituição engessada, que não tem normatividade. Ela depende de que se façam leis ordinárias, complementares, para que suas normas se apliquem. Eu teria uma Constituição frágil.
Ok? Então, as normas constitucionais em regra são autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata. Mas existem algumas que excepcionalmente são colocadas em que o Constituinte faz algumas escolhas maduras, pensadas, e diz assim, olha, eu vou colocar essa norma aqui para que ela já comece a produzir alguns efeitos. Mas o efeito principal que eu quero que ela produza, eu vou limitar. Ela não vai produzir o efeito principal ainda. Por quê? Porque eu, Constituinte, ainda tenho dúvidas de como é que deve ser a maneira exata dessa norma se aplicar para produzir o seu efeito principal. O chamado mandamento nuclear dessa norma, o mandamento nuclear normativo, aquilo que a norma tem que realmente alcançar. Eu tenho dúvida. Eu não sei, nesse momento, eu ainda não tenho experiências vividas em sociedade, experiências sociais, políticas, econômicas, jurídicas, suficientes para dizer como essa norma deve ser aplicada. Agora, eu sei que o simples fato de eu colocar ela aqui na Constituição, dizendo que no futuro ela vai se aplicar, o simples fato de eu já colocar essa norma na Constituição, ela já começa a produzir alguns efeitos. Toda norma constitucional, por simplesmente existir, já tem eficácia, já produz vários efeitos. Já é parâmetro para controle de constitucionalidade, para um controle de recepção, não recepção das leis anteriores, infraconstitucionais pretéritas. Toda norma, por simplesmente existir, já tem eficácia. Agora, o efeito principal eu vou limitar. Eu vou aguardar um momento futuro para que, após a vivência de certas experiências com a chegada dessa nova Constituição, eu conclua qual é o melhor caminho para viabilizar que essa norma se aplique. Então, eu vou pegar essa norma e vou dizer que ela fica com a aplicabilidade diferida, postergada, adiada para o futuro, e vai depender que se faça algo, que alguém haja para que ela então ganhe, arrombe-se o lacre e se autorize a aplicabilidade. Ela vai ser dependente de outrem. Essa norma só vai ser aplicada através de outrem. A aplicabilidade não será diretamente da Constituição. Alguém tem que vir aqui e permitir a aplicação. Então, a aplicabilidade indireta, conduzida, mediada. PB, você está me dizendo, portanto, que em qualquer Constituição do mundo existem algumas normas que são excepcionais, são raras, que quando a Constituição entra em vigência, elas não são auto-aplicáveis? Isso. Elas não são auto-execuíveis. Elas só serão aplicadas no momento futuro se alguém ou algo a quem se designa a missão de viabilizar a aplicação delas, agir, fizer o que tem que ser feito para possibilitar que ela se aplique. Enquanto não for feito aquilo que precisa ser feito para que a norma constitucional se aplique, ela fica engessada. Ela fica sem a possibilidade de ser aplicada, de produzir os seus efeitos principais. Daí a gente chama esse tipo de norma não auto-execuível, sozinha não é suficiente para ser aplicada, depende de algo, alguém, do feitio de uma lei ordinária, de uma lei complementar, da criação de um órgão público, da implementação de um serviço público, depende de algo. Então essa norma fica com a aplicabilidade dependente, ou seja, ela só vai ser aplicada se alguém viabilizar, por isso ela se aplica através desse alguém, por isso é indireta a aplicação, aplicabilidade indireta. E só vai se aplicar se isso for feito no futuro, diferida para o futuro. Por isso que as normas não autoexecuíveis são classificadas e caem na sua prova como normas de aplicabilidade indireta e também diferida. Observe que eu tenho dois tipos de normas constitucionais. As autoexecuíveis, olha a mão do relógio, autoexecuíveis e as não autoexecuíveis. As autoexecuíveis têm aplicabilidade direta e imediata, são autoexecuíveis, direta e imediata. As não autoexecuíveis, aplicabilidade indireta e diferida para o futuro. Quanto à eficácia, fica bem simples. As excepcionais normas não autoexecuíveis são exceções, são poucas. As normas não autoexecuíveis, de aplicabilidade diferida, indireta, não obstante elas já produzam alguns efeitos, o principal efeito que elas têm que produzir, aquilo que se espera delas, aquilo para o que elas foram produzidas, só vai acontecer se for feito o que tem que ser feito no futuro para possibilitar a aplicação delas. Então a eficácia fica limitada, fica diminuída. Percebe? Então a gente costuma dizer que as normas de aplicabilidade diferida e indireta possuem eficácia limitada. Eficácia limitada. PB me deu um exemplo. Deixa eu dar um exemplo de tributário para vocês aqui. O artigo da Constituição 153 cuida dos impostos federais, os impostos da União, lá no sistema tributário. Okay? A Constituição tem 10 títulos, título 6 é o do dinheiro. Capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, como o dinheiro entra nos cofres públicos, com tributações, sistema tributário. Capítulo 2, como ele é distribuído, orçamentos, sistema orçamentário. Tributação e orçamento, capítulo 1 e 2 do título 6 da Constituição. Ok? 145 a 169. 145 ao 162, sistema tributário. 163 ao 169, orçamento e finanças públicas. Ok? Lá no 153, onde estão previstos os impostos da União, o Constituinte diz, compete à União instituir impostos sobre, inciso 7, grandes fortunas, vírgula, nos termos de lei complementar.
compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas, vírgula, nos termos de lei complementar. Enquanto não for feita a lei complementar para dizer o que é uma fortuna, quando é que é pequena, média ou grande, a União não pode cobrar um imposto. Observe que a norma existe desde 5 de outubro de 88, a norma constitucional está ali. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Essa norma já produz vários efeitos, vou falar de alguns já já. Mas o efeito principal, que é permitir que a União tribute quem tem uma grande fortuna, recebendo um percentual dessa grande fortuna todo ano, a cada período de tempo, esse efeito, que é o efeito principal, como efeito de qualquer norma de imposto, o imposto incidir, a imposição ser feita e expropriar parte da riqueza. Esse efeito principal, que é o núcleo dessa norma, é o mandamento nuclear normativo, não se materializa enquanto não for feita a lei complementar. Nós estamos em 2019, há 31 anos, não foi feita a lei complementar. Então, hoje, até hoje, a aplicabilidade dessa norma constitucional não se dá. Eu preciso que seja feita uma lei complementar, dizendo o que é fortuna, quais riquezas entram no conceito de fortuna, qual é o limite do pequena, média e grande, para então, a partir daí, a norma constitucional se aplicar. Você sabe quando que essa norma constitucional vai ser aplicada? Quando for feita a lei complementar. Você sabe quem vai possibilitar que a norma constitucional se aplique? A lei complementar. Então, essa norma do artigo 153, inciso 7, ela só vai ser aplicada se a lei complementar for feita, vier, pegar ela e disser, aqui, minha filha, que você aplica. Isso é uma grande fortuna. Agora produza seus efeitos. Por isso se diz que essa norma tem aplicabilidade diferida para o dia em que for feita a lei complementar, indireta, depende da lei complementar para poder ganhar aplicabilidade, e a eficácia dela fica limitada, porque o principal efeito não se materializa se essa lei complementar não for feita. Ela produz efeitos secundários? Produz. A eficácia limitada significa não produz o efeito principal, mas produz efeitos secundários. Quer exemplos? Vamos lá. Pergunta a você. Se o seu estado onde você mora, se o estado aqui do Rio de Janeiro, aprovar hoje uma lei na Assembleia Legislativa instituindo o imposto estadual sobre grandes fortunas, essa lei estadual que criou o IGF, ela é constitucional ou inconstitucional? Por que ela é inconstitucional? Porque ela está violando uma norma constitucional. Qual é a norma constitucional que ela está violando? Aqui diz que compete à União instituir o imposto sobre grandes fortunas. Do momento que o Constituinte botou essa norma, ele já disse, só quem pode tributar grandes fortunas é a União. Tudo bem que é momento futuro, quando for feita a lei complementar, mas a norma já está produzindo efeito. Ela exclui a liberdade dos estados e municípios de tentarem tributar grandes fortunas. E essa norma já é parâmetro para o controle de constitucionalidade. Se for ajuizada uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa lei estadual, o Supremo vai julgar a ADI e vai dizer, declaro inconstitucional a lei estadual, por violação à norma constitucional do artigo 153, inciso 7, que diz que a competência para esse tipo de imposto é privativa da União. Se a União aprovar uma lei autorizando a cobrança de imposto sobre pequenas fortunas, essa lei será constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional, porque a Constituição só autoriza que se cobre o imposto sobre grandes fortunas. Não basta ser uma fortuna, tem que ser grande, não pode ser pequena nem média. Então perceba que apesar de não produzir o efeito principal, gerar a cobrança do imposto sobre quem tem grande fortuna, a norma já produz vários efeitos. Se existisse uma lei anterior a 88 dizendo que não se pode tributar grande fortuna, a lei estaria não recepcionada, revogada a sua permissão de aplicabilidade, porque o artigo 153, inciso 7, ainda que dependendo de uma lei complementar futura para ganhar aplicabilidade, já produziria imediatamente esse efeito secundário, declarar a não recepção da lei anterior que vedasse a criação desse tipo de imposto. Perceberam? Então, as normas constitucionais não autoexequíveis, que são poucas, são excepcionais, têm aplicabilidade diferida, indireta e eficácia limitada. E as normas autoexequíveis, que têm aplicabilidade direta e imediata? Quanto à eficácia, elas se subdividem em duas famílias. As de eficácia plena e as de eficácia contível. Eu, em particular, subdivido as de eficácia contível em eficácia que já foi contida e que é ainda contível stricto sensu, propriamente dita. Vamos entender. Quando é que eu falo que a norma constitucional autoexequível de aplicabilidade direta e imediata tem eficácia plena? É simples. Toda norma constitucional, quando você olha para ela, né? Estou aqui com o VAD do Coaching, exame de ordem na mão, né? Eu vou lá, abro a Constituição. Olho para a norma constitucional, eu consigo perceber quais são os efeitos que essa norma vai produzir ao ser aplicada. Ela está sendo aplicada, eu consigo perceber os efeitos. É claro que um doutrinador ou outro podem divergir em um certo ponto de vista, uma opinião, mas há um senso médio que todo mundo vai chegar a um consenso quanto aos principais efeitos que essa norma produz. Quem determina que esses sejam os efeitos é o Constituinte ao criar a norma. Quando é que eu digo que essa norma constitucional autoexequível, de aplicabilidade direta e imediata, tem uma eficácia plena? O que quer dizer plena?
significa que os efeitos que a norma deve produzir são exatamente esses que a Constituição prospectou, que o Constituinte projetou, e não se dá ao legislador infraconstitucional o direito de restringir, de conter, de diminuir o alcance desses efeitos. Se eu fizer uma lei para diminuir o rol de destinatários, para diminuir o tempo de duração da aplicação da norma, para diminuir a intensidade, para diminuir o rol de situações para as quais a norma foi prospectada para alcançar. Essa lei que está contendo, restringindo o alcance, os efeitos dessa norma constitucional, essa lei é inconstitucional. A eficácia da norma constitucional é plenamente a que está na Constituição. A Constituição diz que a eficácia é essa. Essa aqui é plena, é irredutível. Então, as normas constitucionais autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata, que têm eficácia plena, são aquelas que não podem ter seus efeitos restringidos, diminuídos, reduzidos por normas infraconstitucionais. Se uma lei diminuir, reduzir isso aqui, essa lei é inconstitucional. Perceberam? Se eu tenho uma norma constitucional que diz assim, olha, a gente reconhece aos servidores públicos federais, artigo 40, as seguintes garantias. Aí é feita uma lei, o Estatuto do Servidor, e ao invés de disciplinar cada uma das garantias, exclui duas garantias que a Constituição assegura. É inconstitucional. Porque aquela norma constitucional não deu autorização ao legislador infra para reduzir, contendo os seus efeitos. Então a norma é de eficácia plena quando ela não pode ser atingida, atacada, violada, restringida, diminuída. Os efeitos prospectados nela não podem ser diminuídos, eu não posso diminuir o alcance dessa norma. E é o oposto quando eu olho as normas constitucionais de eficácia contível. A norma constitucional de eficácia contível é aquela norma que o Constituinte expressamente autoriza o legislador infra a reduzir o alcance dela. Ou seja, o Constituinte hoje prospecta a norma e ele, obviamente, sabe quais são os efeitos que vão decorrer dessa norma. Só que aí ele pensa, já pensou, se com o passar do tempo esses efeitos ficarem muito largos, se realmente, pela maneira como eu estou escrevendo aqui, eu estou sugerindo a eficácia muito ampla. E aí pessoas com manipulações interpretativas acharem que isso aqui é muito ilimitado, isso ficar prejudicial, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a norma, é autoexecuível, aplicabilidade direta e imediata, mas vou dar à lei o poder de regular o alcance dessa norma, restringindo eventuais efeitos. Então eu vou dizer, por exemplo, artigo 5º, Direitos Fundamentais, inciso 13, liberdade de profissão. Olha o que eu vou dizer, é assegurado a toda pessoa o direito de exercer sua profissão, trabalho, ofício, em todo o território nacional, na forma da lei. Eu estou dando à lei a liberdade de criar condições, requisitos, restringindo que a priori seria uma eficácia aí totalmente ampla para essa norma. Eu posso advogar, eu cumprir os requisitos para ser advogado. Mas eu posso exercer a profissão de advocacia dentro dos limites estabelecidos na Lei 8.906. Para eu poder exercer a advocacia, eu tenho que passar no exame de ordem. É um requisito exigido pela Lei 8.906. Esse requisito só pode ser retirado se uma nova lei revogar a lei. Então perceba que quando o Constituinte disse a todos é assegurada a liberdade de exercício de ofício, trabalho ou profissão, vírgula, na forma da lei, a eficácia dessa norma constitucional se submete à contenção, à restrição. E a lei não será inconstitucional ao restringir, porque ela é autorizada pelo próprio Constituinte a fazer a restrição, a atuar de modo a conter. Vocês entendem? Por isso a gente fala de norma constitucional autoexecuível, de aplicabilidade direta, imediata, de eficácia contível, redutível. Se a eficácia já foi contida, como no exemplo da liberdade de exercer a advocacia, em que a Lei 8.906 já fez a contenção regulando restritivamente, eu posso dizer que a eficácia está contida. Contível é o que eu posso conter, contido é o que eu já fiz a contenção. Entenderam? Bom, resumidamente, vamos lá. Normas constitucionais, olha as duas famílias, autoexecuíveis, não autoexecuíveis. Autoexecuíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Não autoexecuíveis, indireta e diferida, é o oposto. Autoexecuíveis de aplicabilidade direta e imediata, eficácia plena ou eficácia contível. Não autoexecuíveis, aplicabilidade diferida, indireta, eficácia limitada. Só vai produzir os efeitos principais quando passar a ser aplicável. Só produz, por enquanto, efeitos secundários.
Aplicabilidade direta e imediata. Eficácia plena, eficácia contível. Eficácia plena. Essa norma não pode sofrer restrições, contenções por leis. Leis infraconstitucionais que trouxerem contenções e restrições serão inconstitucionais, porque a eficácia plena não pode ser reduzida por lei. Para mudar isso aqui só por emenda constitucional. Eficácia contível. A lei é autorizada a diminuir, restringir, conter, regular restritivamente o alcance da norma constitucional. Então a norma constitucional não gera um direito absoluto para você. Ninguém tem o direito absoluto de querer advogar de qualquer jeito porque concluiu um curso de direito. A lei diz em que condições você pode advogar. Concluir bacharelado jurídico é uma coisa, advogar é outra. E a lei é autorizada pela Constituição a criar requisitos. Está claro isso para você? Está claro, né? Beleza. Bom, então, concluindo, se já foi feita por lei a restrição e a contenção, a eficácia ficou contida. Matamos? Vamos para mais um bloco e vamos conversar um pouquinho sobre direitos fundamentais.